É sempre bom a associação da medicina hiperbárica com a cirurgia vascular e a angiologia, e o mais beneficiado certamente será o paciente. É um casamento bastante adequado para o paciente. Então, agradeço a todos por estar aqui com vocês. Eu estou aqui na condição de médico hiperbárico, mas também como representante da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Bom, eu vou tirar vocês um pouco da área de conforto que vocês estão agora, se é que a gente pode chamar essas visões que vimos aqui como área de conforto, porque eu vou puxar vocês um pouco para uma área que não é tão afim do dia a dia de vocês. O tema que me foi apresentado foi medicina hiperbárica, oxigênio terapia hiperbárica, por quê e quando? Eu poderia responder essa pergunta objetivamente de forma muito clara. Por quê? Porque a oxigenoterapia hiperbárica acelera a resolução dessas lesões, reduz o custo total do tratamento, reduz o tempo de internação. Ponto. E quando? Sempre que houver uma lesão, uma doença, uma situação clínica em que haja refratariedade. Ou seja, a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica é indicada quando houver uma lesão refratária ou um quadro clínico refratário, resistente aos tratamentos convencionais. Está respondido. Agora, eu preciso explicar por que isso acontece, como isso acontece e o que nós fazemos. E, para isso, eu preciso voltar um pouco no beabá da medicina hiperbárica a partir do princípio de que vocês sabem sobre medicina hiperbárica tanto quanto eu, ou seja, nada. Eu preciso de saber apenas o que eu vou ter que apertar aqui para ele passar, mas porque não está passando. É o mouse. Então, eu estou apertando o instrumento errado. Ok. Aqui. Ok. É o verde, né? Tá bom. Bom, vocês estão vendo aí o seguinte. Essa é a definição clássica de medicina hiperbárica. O que é medicina hiperbárica? Eu posso assegurar a vocês que, ao contrário do que acontecia 30 anos atrás, hoje a medicina hiperbárica não é mais um disco voador que aterrissou na medicina. Porque há 30 anos atrás se perguntava sobre medicina hiperbárica como se fosse uma coisa curiosa, um fato anacrônico ou alguma coisa desse tipo. Hoje, nós podemos definir claramente medicina hiperbárica da forma como vocês estão vendo. É uma área de atuação médica, não é uma especialidade, é uma área de atuação, são coisas diferentes, que se dedica ao estudo, prevenção e tratamento das doenças e lesões decorrentes do mergulho e do trabalho em ambientes pressurizados. O que isso tem a ver com vascular, com angiologia, com paciente internado? Olhando assim, a princípio, nada. Parece mais, nós estamos falando aqui de uma área de atuação ou de uma subespecialidade da medicina do trabalho. Ocorre que a medicina hiperbárica, e eu vou ter... conseguimos. A medicina hiperbárica tem uma modalidade de tratamento dentro do seu âmbito, que é a oxigênio terapia hiperbárica, que é o que nos interessa aqui para o paciente hospitalar. Isso que vocês estão vendo aí não é um convite para que todos saiam correndo e atravessem a rua. O que vocês estão vendo aí é uma fronteira, porque eu preciso explicar a vocês por que e como a medicina hiperbárica funciona. Essa fronteira está aqui, na superfície do mar, dividindo dois ambientes totalmente diferentes, o ambiente aéreo e o ambiente subaquático. Em que isso tem a ver com a medicina hiperbárica e o mecanismo de ação da medicina hiperbárica, que é o que nos interessa aqui? É que quando nós pensamos aqui no mar como uma fronteira, se nós subirmos em direção à estratosfera, indo para o ambiente hipobárico, o ambiente da medicina hipobárica, ou da medicina aeroespacial e de aviação, que é um outro grupo de médicos que trata de um outro assunto diferente, nós vemos que para a gente reduzir a pressão atmosférica em meio ou 50%, de uma atmosfera ao nível do mar para meia atmosfera, portanto, redução de 50%, nós temos que subir 25 mil pés ou 7 mil metros. No entanto, para dobrar a pressão atmosférica, aumentá-la em 100%, basta mergulhar 10 metros. Isso acontece porque a água é 1000 vezes mais densa que o ar. Então, nós podemos definir aqui o ambiente médico como sendo aqui o ambiente hipobárico da área da medicina espacial e de aviação. E o ambiente hiperbárico, a área que nós estamos discutindo, que é a medicina hiperbárica em si. Quando eu falei para vocês que ela é utilizada nos acidentes de mergulho e trabalhos em ambientes pressurizados, é porque o trabalhador pressurizado ele fica dentro de um tubulão, pressurizado dentro de um tubulão, com ar comprimido, para que a água não entre, enquanto ele faz a concretagem do pé de uma ponte, por exemplo. É assim que se faz uma ponte no lugar alagado. Esse trabalhador aqui será pressurizado. Ele será vítima de algumas doenças, algumas lesões típicas do mergulho, que nós não vamos discutir aqui. Isso é para mostrar a vocês um ambiente maior da medicina hiperbárica fora do hospital. Agora vamos falar do ambiente maior dentro do hospital, que é a oxigenoterapia hiperbárica, uma área de atuação da medicina hiperbárica, um tratamento médico propriamente dito, do âmbito da medicina hiperbárica, que consiste em ventilar oxigênio ou respirar oxigênio a 100%, em um ambiente estanque e pressurizado, chamado câmara hiperbárica. Então, a medicina hiperbárica pode ser utilizada em acidentes de mergulho, acidentes com trabalhadores de tubulão e pacientes. E nós utilizamos, nos pacientes, a oxigenoterapia hiperbárica, que é isso, ventilar oxigênio a 100%, pressurizado dentro de uma câmara hiperbárica. Não sei se vocês sabem, mas a oxigenoterapia hiperbárica é o único tratamento médico que tem uma resolução do Conselho Federal específica para ele,
que é o para ela, que é a resolução do Conselho Federal 1457 de 1995. Essa resolução, que vocês certamente não vão querer ler agora, eu estou colocando aqui o Jornal do Conselho Federal de Medicina, com a data de outubro de 95, para mostrar a vocês que existe uma resolução específica para a nossa atividade. E essa resolução define o seguinte: a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, está indicada quando? Quando houver embolias gasosas ou embolias traumáticas pelo ar, doenças descompressivas. Aqui nós estamos falando de doenças específicas do mergulho e do ambiente pressurizado, do trabalhador pressurizado, mas também poderíamos falar aqui, por exemplo, nas embolias traumáticas pelo ar ou embolias gasosas, das circulações extracorpóreas e das antigas hemodiálises. Hoje as máquinas de hemodiálise já raramente produzem embolias aéreas, embora eventualmente possa acontecer. E eu recebo pacientes com alguma frequência do pessoal da cirurgia cardíaca, das embolias aéreas durante a circulação extracorpórea. É uma das indicações que nós utilizamos. Envenenamento por monóxido de carbono ou por inalação de fumaça foi muito útil, ou seria muito útil se tivesse maior disponibilidade agora lá na Boate Kiss, em Santa Maria. Envenenamento por cianetos ou derivados, o mesmo quadro, voltamos a falar, por exemplo, de um exemplo dramático como o de Santa Maria. Gangrena gasosa clostridiana, mielnecrose fulminante, síndrome de Fournier, infecções necrotizantes de tecidos como celulites, fasciites e miosites, isquemias agudas ou traumáticas como lesões por esmagamento, síndrome compartimental e reimplantação de extremidades amputadas, preparo de regiões para enxertia e na viabilização de enxertos, vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas, como aracnídeos, ofídeos e certos insetos, queimaduras térmicas e elétricas. Tudo isso são as indicações oficiais reconhecidas e estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina para se botar um paciente numa câmara hiperbárica. Além disso, lesões crônicas ou refratárias de origem isquêmica, infectadas ou não, como as úlceras de pele, mal perfurante plantar e demais lesões diabéticas, úlceras de compressão, famosas escaras, úlceras por vasculite autoimune, deiscência de suturas, osteomielites refratárias e aqui lesões por radiação como radiodermite, osteoradionecrose ou lesões actínicas de mucosa. Nesse caso aqui, no item 13, eu posso assegurar para vocês hoje, que está bem estabelecido, que o único tratamento realmente eficaz para lesões actínicas é oxigênio-terapia hiperbárica. Qualquer caso de cistite actínica, retite actínica ou semelhantes, qualquer paciente vítima, entre aspas, porque na verdade é um tratamento, com seu efeito colateral, mas qualquer paciente vítima de radioterapia será tratado com bastante eficácia com câmara hiperbárica. Processos inflamatórios crônicos, como fístulas enterocutâneas da doença de Crohn, enterorragias por retocolite e colite pseudomembranosa. E, finalmente, abscessos intraabdominais e intracranianos, é claro que terão que ser drenados, pneumoencéfalo ou pneumocrânio, e anemias agudas, quando da impossibilidade de transfusão de sangue, não substitui sangue, mas substitui temporariamente, ou nas crises falcêmicas da anemia falciforme. Por que isso foi importante e por que é importante definir essas indicações? Porque hoje, infelizmente, tem muita gente estudando medicina no Google. E o Google, se você clicar lá medicina hiperbárica, vai aparecer muita coisa boa, muita coisa séria, mas vai aparecer também muita bobagem, né? Então, não são indicações para oxigênio-terapia hiperbárica, configurando charlatanismo, exercício aético e ilegal da medicina, os tratamentos para rejuvenescimento, melhora do turgor da pele, recuperação da energia, da capacidade sexual, de lesões crônicas do sistema nervoso central, de embranquecimento, Michael Jackson, tudo isso é bobagem. Aliás, se fosse verdade, eu botava uma câmara no Barra Shopping e estava milionário morando em Paris. Infelizmente, não é. Então, se vocês virem isso aí, vocês estão lidando com um picareta, um charlatão ou um curandeiro. Você sabe a diferença entre charlatão e curandeiro, né? Charlatão é um médico, ele tem CRM, mas utiliza de recursos não éticos e não científicos. Curandeiro que não é médico e faz a mesma coisa. No final, os dois se igualam. Então, quando é que nós utilizamos a câmara hiperbárica tecnicamente, cientificamente, academicamente? Quando estivermos diante de lesões de natureza isquêmica, hipóxica, infecciosa, traumática ou inflamatória. As doenças cuja natureza básica da sua etiologia incluírem algum desses itens serão doenças que o paciente, que seja portador desta doença, vai se beneficiar com o tratamento em câmara hiperbárica. O que nós fazemos? Nós quebramos o ciclo vicioso, que é o ciclo refratário, que envolve isquemia e hipóxia, que leva à inoculação e proliferação bacteriana, que leva à produção de toxinas bacterianas, que leva ao edema, que leva à redução do potencial de oxidação, que leva, de novo, à isquemia e hipóxia, ou seja, um ciclo refratário. São os ciclos refratários que perpetuam as lesões crônicas. É preciso lembrar o seguinte: câmara hiperbárica
não é panaceia, não faz milagre e também tem limitações, tem efeitos colaterais, tem complicações. A câmara hiperbárica não substitui a revascularização, não substitui o curativo, não substitui a terapêutica medicamentosa. O que a gente faz é acelerar o processo. Na imensa maioria das vezes, eu posso lhe dizer que, com a câmara hiperbárica, aquela ferida que, com os recursos convencionais, vai fechar em 4 meses, com a câmara ela fecha em 2. É claro que eu estou falando aqui em tese, mas, geralmente, é isso que nós vemos. A gente consegue acelerar a resposta do processo. Esse é o conceito que a gente deveria emplacar mais aqui na medicina brasileira. O conceito da ferida difícil, problem wound, que lá nos Estados Unidos, segundo a estatística do ANS, nos Estados Unidos, em 2010, as feridas classificadas como problem wound custaram ao Tesouro Americano 2 bilhões de dólares. Essas feridas difíceis ou refratárias, elas acometem quem? Que não respondendo aos tratamentos convencionais, evidentemente. Pacientes que têm doenças sistêmicas como diabetes, aterosclerose, neoplasia, seus tratamentos que podem piorar as lesões, desnutrição e alcoolismo, isso já foi citado aqui algumas vezes. E, além disso, nós temos as alterações regionais, vasculopatias, edema, inflamação, infecção e até curativos mal indicados, que é um problema sério que a gente tem aqui, porque nós, médicos, temos que reconhecer que dificilmente médico conhece curativo. Na verdade, quem conhece curativo com maior intensidade são as enfermeiras. Eu vejo com frequência enfermeira ensinando médico a fazer curativo. Então, a gente vê médico indicando carvão ativado em cima de osso e de tendão, por exemplo. Vai levar a ressecamento e necrose do tendão. Coisas desse tipo que pioram a lesão. Bom, eu falei em câmara hiperbárica. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram uma câmara hiperbárica ou têm noção de que seja, de fato, uma câmara hiperbárica. Essa que vocês estão vendo aqui é uma câmara multipaciente. Ela está no 3º andar de um hospital metodista de Orlando, na Flórida. Quem quiser ir à Disney, vai lá visitar eles, que eles gostam muito. Ela pesa 19 toneladas e custou 2 milhões de dólares. E aqui é o interior dela. Essa câmara é multipaciente porque ela é muito grande, acomoda vários pacientes por vez. Esse paciente aqui vai receber o oxigênio pressurizado por esse HUD, ou poderia ser por uma máscara também, mas geralmente por esse HUD, e o ambiente será pressurizado com ar comprimido. E aqui está o nosso enfermeiro acompanhando esse paciente, que está recebendo também a medicação por uma bomba infusora, acertando aqui o fluxômetro de oxigênio. Esse modelo de câmara, eles tratam vários pacientes simultaneamente, todos eles basicamente nessa mesma técnica de oxigênio por máscara ou por HUD. E existem as câmaras monopacientes, como essa aí, que são pressurizadas com oxigênio puro. O paciente, por exemplo, terá o conforto de ter a privacidade e estar sozinho. No Brasil, nós usamos esse modelo aqui também, que é um modelo nacional muito interessante. Muito bem. Eu preciso explicar rapidamente para vocês, agora, por que botar um paciente numa câmara hiperbárica. Eu já falei para vocês que a câmara hiperbárica reduz o tempo de tratamento, reduz a necessidade de vários insumos, reduz o custo total do tratamento. Já falei que ela é utilizada nas lesões refratárias. E já dei para vocês uma lista das indicações oficiais pelo Conselho Federal de Medicina. Mas como funciona? Qual é o mecanismo de ação? Bom, eu não vou aqui brincar de Einstein com vocês hoje, mas existem 2 leis que a gente vai repassar rapidinho que explicam o mecanismo de ação da câmara hiperbárica, a lei de Henry e a lei de Boyle-Mariotti. As outras estão relacionadas com mergulho, nós vamos passar aqui que não temos tempo para isso. O que diz a lei de Henry? A lei de Henry é a lei da Coca-Cola. Ela diz que qualquer gás, e agora nós estamos falando do gás chamado oxigênio, que vai se dissolver em um meio líquido, no caso o meio líquido será o sangue ou o plasma, de forma diretamente proporcional à pressão exercida por esse gás sobre esse líquido. Quanto maior a pressão com que o oxigênio é ventilado, mais oxigênio se dissolverá no plasma. Essa é a tradução. Isso significa que nós vamos conseguir oxigenar o plasma a um nível muito superior à ventilação normal, aqui a 1 atmosfera ao nível do mar, 21% de oxigênio. Nós vamos colocar o paciente a respirar 100%, a uma pressão atmosférica muito maior do que a normal, e com isso vamos dissolver muito mais oxigênio no plasma e no sangue dele. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos bypassar as hemácias. Porque a hemácia, depois que ela atinge 100% de capacidade de carregamento dela, dali ela não passa. E isso acontece, normalmente, no hospital, com uma máscara de oxigênio comum, a 100% na pressão ambiente normal. Mas o plasma não. O plasma continua recebendo oxigênio e vai receber tanto mais quanto maior for a pressão com que esse oxigênio for ventilado. É isso que diz a lei de Henry. Não é tão complicado, né? E está aí um gráfico para mostrar exatamente isso. O aumento da pressão parcial do gás ventilado, à medida que o tempo passa, aumenta a quantidade do gás dissolvido no plasma. Com isso, nós conseguimos os efeitos bioquímicos do oxigênio. Aqui uma outra imagem mostrando exatamente isso. O oxigênio vai sendo dissolvido progressivamente no plasma até chegar a uma pressão parcial na faixa de 2.000 milímetros de mercúrio. Isso está bem documentado, esses números são números
quebrados, mas são números bem próximos da realidade, porque isso vai variar de paciente para paciente. Se você respira oxigênio a uma atmosfera a 21%, portanto ar, você satura a hemoglobina a 97%, a pressão alveolar de O2 vai ficar na faixa dos 100 milímetros de mercúrio, e a saturação de oxigênio no plasma vai a 0,3 volume por cento. Se você aumenta a pressão parcial e aumenta a concentração, agora oxigênio puro a 3 atmosferas, por exemplo, você tem uma pressão alveolar de oxigênio de 2.000 milímetros de mercúrio, a saturação de hemoglobina continua a mesma, 100%, e a saturação no plasma chega a 6,8, 6,9, 7%, que é a extração cerebral máxima. Ou seja, a gente não precisa mais de hemácia para oxigenar ninguém. É por isso que os tecidos não bem vascularizados conseguem receber um teor de oxigênio maior via plasma dissolvido no sangue. E a lei de Boyle-Mariotti a gente usa para dissolver bolhas. À medida que a pressão aumenta, as bolhas são pressurizadas e diminuem o seu volume. Qualquer bolha vai diminuir o volume à medida que a pressão submetida aumenta. Isso faz com que nós tenhamos, basicamente, dois grupos de efeitos físicos da OHBRI, ou melhor, da OHB, oxigenoterapia hiperbárica. O mecanismo mecânico, o método mecânico, que é a compressão das bolhas gasosas, a lei de Boyle-Mariotti, que é útil nas embolias aéreas, no pneumoencéfalo e na gangrena gasosa. E o bioquímico, ou biofísico, melhor dizendo, que é a dissolução de oxigênio no plasma, que eu acabei de falar para vocês, a lei de Henry. Interfere nas funções celulares, os leucócitos aumentam a sua capacidade de fagocitose e aumentam a sua adesividade, e os fibroblastos, que aumentam a sua diferenciação e produzem tecido-granulação de forma mais acelerada. Finalmente, os osteoblastos, que aumentam a sua distribuição e produção, levando ao aumento da matriz óssea. Existe também um certo sinergismo com alguns antibióticos que dependem de um certo teor de oxigênio para atuar, como, por exemplo, os aminoglicosídeos. Eu sei que eu estou falando rápido, mas eu só tenho 20 minutos. Depois a gente pode discutir isso o resto do dia. Bom, em suma, resumindo a parte bioquímica da oxigenoterapia hiperbárica, o que nós conseguimos oferecer oxigênio? É preciso entender o seguinte: o oxigênio oferecido dessa forma, dissolvido no plasma, nessas proporções, ele passa a ter efeitos diretos sobre funções celulares. Ele passa a agir, de fato, como medicamento. Então, ele consegue, por exemplo, reversão da hipóxia apesar da isquemia, porque agora a isquemia significa que a hemácia não está chegando. Mas o plasma estando, o plasma vai levar esse oxigênio dissolvido pela pressão mais elevada com que foi ventilado. A grande experiência mundial para isso foi feita por um cirurgião cardiovascular holandês, Iti Boerema, em 1955. Naquela época não havia extracorpórea, havia o congelamento. Como é que se operava o coração de um paciente naquela época? Congelava-se o paciente. Botava-se o paciente com uma temperatura muito mais baixa. Os que sobreviviam, sobreviviam. O que ele fez? Ele pegou um porco, porque ele já havia uma literatura anterior, e retirou toda a série vermelha do porco, pressurizando-o dentro de uma câmara hiperbárica. E o porco teve um comportamento absolutamente normal. Então, eles provaram que, com o oxigênio pressurizado e dissolvido no plasma, a hemácia se tornava desnecessária. Dizem que depois eles mataram o porco e comeram no Natal para comemorar. Além disso, aumento da produção de espécie reativa de oxigênio com efeito bactericida, bloqueio da produção de alfa-toxina, especialmente dos anaeróbios. Eu tratei alguns casos de síndrome de Fournier, em que o paciente chegou em choque séptico, com noradrenalina, dobutamina, etc. E com 3 ou 4 sessões ele estava estável. Milagre? Não, anaeróbio. Anaeróbio não tolera oxigênio. Não existe nada mais eficiente contra anaeróbio do que oxigênio. Doutor, 5 minutos. Eu sabia que você ia dizer isso. Bom, bloqueio da produção de alfa-toxina, suporte da fagocitose, porque a fagocitose depende de uma pressão parcial de oxigênio de no mínimo 30 milímetros de mercúrio para atuar, redução e bloqueio da aderência endotelial vascular, que é o mecanismo básico dos processos inflamatórios sistêmicos, aumento da produção de superóxido dismutase, catalase e glutatião peroxidase, que controlam e modulam a produção de espécie reativa de oxigênio, modulação, portanto, e redução da síndrome inflamatória sistêmica, produz também vasoconstricção sistêmica, que leva à redução dos edemas e aumenta a produção do ATP celular, aumenta a produção de osteoblastos, fibroblastos e de colágeno, e o fator de crescimento endotelial vascular tem a sua produção e diferenciação aumentada, levando o quê? A neovascularização, aumentando, portanto, a microcirculação. Além disso, aumenta a força têncil do colágeno, aumentando, portanto, a qualidade da cicatrização e produz hipoglicemia. Eu posso dizer para vocês que fazem a parte vascular e a parte angiológica que eu vou afirmar isso de forma muito clara. Não existe curativo. Não existe tratamento que feche uma ferida hipóxica. Enquanto não tiver oxigênio no tecido, ela não vai fechar, façam o que fizerem.
Eu não vou fazer com vocês agora uma leitura detalhada de toda a história da medicina hiperbárica, mas para vocês saberem que começou em 1662 e em 1775 com a identificação do oxigênio. Ou seja, medicina hiperbárica não é uma novidade, é uma coisa muito mais antiga que a maioria das áreas médicas que nós temos hoje. Eu posso dizer, por exemplo, que medicina hiperbárica prática, utilizada em trabalhos de tubulão pressurizado, por exemplo, ela é mais antiga do que todas as especialidades cirúrgicas, inclusive a vascular, porque é mais antiga do que a anestesia. E aí, como vocês já viram feridas e mais feridas e mais feridas, eu não vou fazer isso com vocês. Quantos minutos eu ainda tenho? Meio. Então, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês.